Bom, um dos primeiros grandes segredos que não te contam, né? Sabendo então essa divisão entre modalidade, modo, nem é tão aplicado assim na prática e tudo, mas para que vocês entendam e consigam diferenciar essas siglas, é importante a gente destacar aqui. São coisas que vocês podem encontrar estudando, lendo um artigo, enfim, esse desafio que é, né, essa complexidade que é estudar a ventilação, mas que aqui a gente está deixando prático e fácil para vocês. Então, antes de entrar aqui, são exemplos práticos, eu vou mostrar as máquinas para vocês conseguirem visualizar aquela divisão de modalidades, né, dos modos da ventilação mecânica. Então, só para reforçar aqui, variáveis de controle. Então, lá na introduçãozinha eu falei que a gente tem 4 variáveis físicas sendo trabalhadas ali nos nossos conceitos da ventilação mecânica. E não no nosso conceito só, né? Mas na efetividade mesmo da ventilação mecânica em si, beleza? Então, quais são essas variáveis, né? Era pressão, volume, fluxo e tempo, né? Ao longo do tempo. Então, a gente controla fluxo, por exemplo, também, só que o fluxo, ele está relacionado com a velocidade de entrada do volume. Então, assim, a mensagem principal é que a gente controla ou volume ou pressão. E se você faz um controle duplo, são os modos combinados ou os modos avançados, que não vem o caso agora, mas que vale a pena a gente citar aqui, tá? E, enfim, pode vir PPV, pode ser só VC, ou pode estar VC, tracinho ACMV, olha só que coisa, que palavrão, né? Agora vocês já sabem. Ele pode falar que é volume controlado mesmo, enfim, ser algo mais óbvio, ou ele pode usar a própria sigla VCV lá no ventilador e você sabe que é VCV. Mas se ele coloca uma sigla um pouco diferente, que aquele iniciante acha que é uma coisa diferente, não é. A gente está falando da mesma coisa. Se tiver aqui, ó, por exemplo, o VC-ACMV, ele está falando que é volume controlado, ou seja, VCV, que pode ser neste canal. Então, o paciente vai garantir, você vai garantir ciclos controlados, se ele não entrar, ou assisto controlado, se ele entrar, se ele iniciar o ciclo. É VCV, tudo bem? E aqui o PCV também, vai ter PC, ACMV, ou PCV mesmo, ou de pressão controlada, enfim, vários nomes. BIPAP pode aparecer aqui também e funcionar como um PCV, tá? Se você estiver controlando pressão, tá? E garantindo uma frequência ali para o paciente respirar, né? Ou seja, ele não está participando nada, você está garantindo uma pressão e está garantindo uma frequência, é PCV, tá bom? Independente da sigla. Ou seja, você vai controlar ou volume, ou pressão, ou ambos combinados em modos combinados e avançados. Então, se a gente for classificar de fato, né, o que é a nossa ventilação convencional, também chamado de modos básicos, enfim, é o nosso trio aqui, parada dura, que é o ventilation com controlation de volumation, né? Então, ventilação com controle de volume, ou ventilação com controle de pressão, como a gente já falou aqui, ou, se não for uma forma controlada, vai ser uma forma que a gente vai dar um suporte de pressão, que é o PSV, tá? Que vai vir no mesmo canal de PSV/CPAP, que mais na frente ali eu vou falar quando que é PSV, quando que é CPAP, sendo que CPAP a gente praticamente não faz ventilação invasiva, então, em geral, vai ser sempre
PSV, que a gente vai estar usando. E no PCV, VCV, pode vir aqui a sigla CMV, que é o ciclo controlado, ou pode vir já junto A barra CMV, que é o ciclo assisto controlado, tá? Se o ventilador for um pouquinho mais antiguinho, gente, ele vai ter essa opção e essa. Então, escolha essa, que é para você permitir a interação do paciente com a máquina, ajustando sensibilidade, como eu vou reforçar ali um pouco mais para frente também, tá? Por quê? Porque aqui, mas e se eu quiser controlar o doente? Nenhum problema nisso. Se tiver indicação de realmente ficar controlado ali na máquina, tudo bem. Só que é direito dele respirar. Vai que você não está dando tudo que ele precisa. Então, você tem que... Tudo bem, quer controlar, mas aí você tem que otimizar uma sedação, enfim, né? Para que você realmente consiga controlar esse doente, senão não adianta nada. Então, prefiram sempre, caso venha separadas as opções, o ACMV, que é para permitir a interação do paciente com a máquina, para que você consiga um sincronismo melhor e entenda qual é a necessidade dele, oferte ou não, ou otimize uma sedação conforme caso a caso. Beleza? E é isso. Então, vamos para os nossos exemplos, né? Se você pegar um exemplo aqui, um ventiladorzinho de transporte, tudo, SMV a gente já descartou que nós não vamos usar. Esse aqui não vem ao caso agora, tá? Mas aqui, nossa ventilação convencional. VCV, PCV ou PSV barra CPAP, ou CPAP barra PSV. Então, note que são as 3 opções, né? Controle mandatório, sincronizado intermitente, que a gente já descartou, e aquele terceiro grupo ali de modalidade, que é a espontânea, com pressão de suporte ou com pressão contínua. Beleza? Se você pega um outro ventilador mais antiguinho lá, tá ali, PCV. Tá tranquilo até agora, né? Tem outros que vem escrito pressão controlada. Você vai clicar aqui e vai ter os outros modos ou os outros parâmetros, o restante dos parâmetros para você ajustar. Então, tranquilo, sem problema nenhum. Agora, quando começa a fazer um monte de nome, um monte de sigla, começa a dar uma complicadinha. Então, tem ventilador que vem mais fácil, tem ventilador que vem um pouquinho mais difícil. Mas notem que o raciocínio é o mesmo. Olha aqui. VC, CMV, lembra que eu falei para vocês? Ou VC, AC. Só que está na mesma pasta. Aqui está escrito, VC, CMV barra VCAC. Ou seja, aqui eu estou dizendo que a gente vai fazer volume controlado com ciclos controlados ou assisto controlado, ou seja, a mesma pasta, tá tudo ali junto, o que vai definir é o paciente se ele vai iniciar ou não, se vai ser a máquina que vai iniciar, manter e finalizar, tá? Aí eu tenho um volume controlado associado com SMV que eu não vou usar. Tenho pressão assisto controlada e tenho pressão como forma de BIPAP, né? Ou seja, são 2 níveis aqui. E tem um SPN, que diacho de módulo é esse aqui? Sei lá, tracinho CPAP, tá junto com o CPAP, gente. Isso aqui certamente vai ser PSV, porque isso aqui é a minha modalidade espontânea, tá bom? Independente das siglas ali, percebam volume, pressão e pressão de suporte. Esses são os meus modos convencionais, que aí tem uma diferençazinha aqui, uma diferençazinha ali, ou não, né? Mas aí o fabricante mete um SMV ali junto para ganhar licitação, dizer que tem mais modos, tem mais opções e tal, entendeu? Aí ele inventa um nome diferentão, mas é variável física, gente.
ou você controla o volume, ou você controla a pressão, ou você dá uma ajuda de pressão, né? Então, tanto faz, né, os nomes e se ele abreviou mais, se abreviou menos. A mensagem aqui para vocês é essa, tá? Vou tirar isso. A mensagem para vocês é essa. É PCV, VCV ou PSV de uma forma geral. E aí na frente eu vou mostrar mais um monte de exemplos para vocês, tá bom? Aqui é só já um esquenta. Note esse exemplo aqui, ó. Ele tá escrito aqui, ó. Modo é a primeira coisa que você vai ajustar. Aí tem aqui volume controlado, pressão controlada como opção. Aí vai acender isso aqui junto, ó. A barra CMV, opa, então ventilation, mandatoration, continuation ou com assistência, né, de controle, ou seja, aqui é ventilação mecânica com ciclos controlados ou assisto controlado. Note, é o mesmo canal. Você não precisa mudar nada. Quem vai definir se a máquina começa, mantém e termina? Ou se o paciente começa, a máquina vai manter e terminar? O que determina isso é se o paciente está mais ou menos em coma, mais ou menos sedado, ou seja, se ele tem uma contração muscular ali e interage com a máquina, iniciando aquele ciclo, ou seja, uma inspiração para ele, certo? Mas não deixa de ser PCV ou não deixa de ser VCV, beleza? Aí, ó, outra modalidade é a mandatória sincronizada, que a gente não está interessado aqui. E qualquer outra modalidade, né? Eram 3 formas ali, ó, 3 grupos, tá vendo? A espontânea. A espontânea é o quê? PSV barra CPAP. CPAP. E tem gente que só porque está escrito pressão controlada aqui, ó, e volume controlado, olha para o ventilador e acha que não tem PSV, não tem CPAP. Mas como, gente, tem aqui a modalidade espontânea, concordo, ele poderia ter usado só pressão aqui no nome, ou só volume, não precisaria ser controlado, confunde a cabeça do cidadão, certo? Aí ele olha aqui, ou, por exemplo, às vezes vai estar aceso aqui, e aqui, aí, nossa, é pressão controlada com espontânea junto, né? Fica uma bagunça aqui na cabeça. Mas o importante é, na hora que você coloca aí, quais são as opções que a máquina vai te dar para você ajustar. Que a gente vai falar aqui nas próximas aulas de parâmetros ajustáveis e eu vou mostrar vários exemplos aí, várias máquinas aí para vocês também. Aí, ó, tem máquina que vai botar aqui, ó, modos operacionais, VCV, PCV, PSV, CPAP. Depois vai vir os SMV, uns modos combinados. Ah, aqui tem a opção de VNI, tem bifásico, que é o BIPAP, né? Enfim, então notem que tem ventilador que tem um nome mais direto ao ponto ali, mais dentro do convencional. E tem outros que usam aí umas nomenclaturas, umas siglas diferentes, e pode acontecer, e é por isso que esse curso aqui é ventilação mecânica prática, para que você realmente perca aquela sensação de que é muita coisa, que é muita sigla, mas que a gente está falando das mesmas coisas, tá? Olha só esse exemplo aqui, ó. O tal do pressão controlada, mas com a luzinha no esponja, porque a gente seleciona aqui e depois seleciona esse, aí pula para esse e para nesse, por exemplo. Opa, quando parou nesse que é o sponge, olha aí, ó, apagou o volume, apagou pressão, apagou tempo ins, apagou frequência. Opa, eu só estou dando um oxigênio, uma PIP, uma sensibilidade, que são parâmetros universais, e eu estou dando mais o que? Pressão de suporte, que nesse caso aqui está zerado, né? Mas que eu posso estar aceso, então eu posso dar suporte. Ou seja, aqui é PSV ou CPAP. Se eu não der suporte, CPAP.
Se eu der suporte, PSV. Certo? Então, neste canal, eu posso fazer os dois modos, ou um ou outro, né? Então, tem essa diferença. Lá na frente também eu reforço para vocês a diferença de PSV e CPAP, mas basicamente é isso, gente. Mesmo canal. Se eu der suporte, pressão de suporte. Se eu não der suporte, a única pressão contínua na via aérea vai ser a PIP. E olha como esse ventilador é inteligente, né? PIP barra CPAP, ou seja, a PIP, que é a pressão contínua ali na via aérea para manter aquele pulmão aberto, é o próprio CPAP, né? Ah, então é tudo é CPAP? É CPAP, é pressão contínua ali. Só que para eu dizer, ai, meu paciente está no modo CPAP, eu tenho que então zerar o suporte acima dessa pressão mínima. Vou deixar só uma pressão. Aí é CPAP propriamente dito. Se eu der um pouquinho de suporte para ele, que é acima da PIP, então já é pressão de suporte. Ou se você dá uma pressão aqui controlada, aí já vira um PCV junto com uma frequência garantida e tudo, né? Que não vem o caso aqui, porque aí no caso eu não vou chamar CPAP com pressão controlada, não. A questão do modo, é por isso que eu falei ali, né? A gente não usa CPAP em ventilação invasiva, é muito desconfortável para o paciente você deixar ele respirando só com a PIP, né? O CPAP é meio famoso e tudo, esse nomezinho pega, mas em realidade o ventiladorzinho de portátil de VNI com uma pressão única para o paciente inspirar e expirar com essa pressão única, isso é CPAP, isso é muito mais confortável, é um ventilador específico para isso, é um ramo único, uma máscara específica, né? Muito mais confortável do que o próprio ventilador de invasivo, que é ramo duplo, tem um baita do espaço morto, o paciente está entubado, não fica confortável. Então, em geral, a gente sempre dá suporte, ou seja, a gente não faz CPAP em ventilação invasiva. Em geral, a gente está fazendo PSV. Então, isso é um erro de nomenclatura também, porque às vezes está um CPAP bem grandão lá na máquina, dependendo da máquina que você trabalha. E às vezes, por exemplo, eu tenho um servo que ele usa assim, ó, PA barra CPAP. Aí as pessoas, o que é PA? O que é PA? PA é pressão assistida, barra CPAP. O que é a pressão assistida, gente? É pressão de suporte. Enfim, deu suporte, é PSV. Não deu suporte, só deu PIP. Aí sim, você pode dizer que seu paciente está em CPAP. Se não, né, você vai estar utilizando o termo de forma errônea. Enfim, notem, ciclos controlados, assis controlados, o SMV que a gente não tem intenção e o espontâneo, ou seja, as três modalidades disponíveis, né? Mostrei ali do assis controlado para vocês, do espontâneo, né? Vai ficar desta forma, tá? Mais um exemplo aqui para vocês. Olha aqui, ó, o tal do SPN barra CPAP. Deixa eu... Pintei demais aqui, vamos ver. Ai, que moda é esse? Tudo. Não importa, né? CPAP também não é. Isso aqui é PSV. Por que eu sei que é PSV? Olha, gente, eu estou dando um oxigênio, estou dando uma pressão mínima exalatória, na fase exalatória, que é a PIP, e estou dando o quê? O que é isso aqui? Deixa eu aumentar aqui. Ó, delta de pressão. E ainda tem uma cola aqui, né, de suporte, ou seja, tô dando uma pressão mínima que é PIP e tô dando um delta, ou seja, uma pressão a mais. Isso aqui é PSV, tá? E esse SP não importa. Importa é que o CPAP acaba sendo uma cola, né? Tem CPAP ali no meio.
você vai saber que é a modalidade espontânea, no qual você só dá uma pressão de mínima e mais uma pressão de ajuda na fase inspiratória. Note, a gente não dá frequência, ou seja, não é um modo controlado, tá? Não garanto um tempo inspiratório, não estou dando uma pressão inspiratória garantida, né? Poderia até ser delta também. Se fosse o PCV, se fosse um PCV, ele poderia chamar de delta de pressão também. Não estaria suposto aqui, mas estaria como delta de pressão, sem problema. Mas para ser mandatória contínua, que é aquela primeira modalidade, eu tenho que garantir uma frequência respiratória para o meu doente, para ele fazer ciclos controlados, caso ele esteja em coma ali ou em coma induzido. Aqui eu não estou dando frequência. Então, esse delta de pressão é pressão de suporte. Fechou? Então, é isso, né? Já dei alguns exemplos aqui. Aqui embaixo vai ter várias outras aulas aí para que a gente identifique o modo, ou seja, escolha lá o modo, tá? E aí, escolhendo o modo, vai abrir as opções de parâmetros. Então, eu vou falar das nomenclaturas de parâmetros e dos modos ajustáveis modo a modo, tá? Com vários outros exemplos para vocês, tá bom? Então, espero que vocês estejam se divertindo aí. Tá só começando, fechou? Até já!